Carl Grimes conseguiu a incrível façanha de ter uma das melhores construções, ao mesmo tempo que ele tem um dos finais mais decepcionantes da série inteira. Alguém com um potencial para se tornar o verdadeiro protagonista da história, mas que infelizmente acabou virando só uma ferramenta de roteiro. Para entender isso, vamos analisar os momentos mais importantes dele nas temporadas e como cada um deles construiu um personagem que no fim nunca existiu. Então, bora que hoje o assunto vai ser polêmico. The Walking Dead começa deixando bem claro quem é o seu protagonista, Rick Grimes. O xerife que acorda no meio de um apocalipse zumbi e precisa se adaptar a esse novo mundo, tentando equilibrar sua humanidade com a necessidade de fazer o que for necessário para sobreviver. Nesse início aqui, o Carl é só uma criança, o filho perdido que o Rick quer encontrar a todo custo, que inclusive, volta e meia, eu vou chamar de Cal ou Call, porque Carl toda hora não dá, sou BR mesmo, não tem o que fazer. O nosso Cal só sobreviveu graças ao grande Shane, amigo leal e confiável do casal, o famoso sócio, e tá lá, vivendo numa pedreira junto com a Laurie, esposa do Rick, que simplesmente é a personagem que você mais ama nessa série, pode falar a verdade, pode comentar, eu sei que você ama a Laurie, tô até pensando em fazer um vídeo específico sobre ela pra entender por que ela é tão amada assim, por que tanta gente gosta dela desse jeito, se isso é justo, se não é, comenta aí se essa ideia te interessa. Agora, toda essa primeira parte não deixa a menor dúvida de que o Rick é o centro das atenções, que onde ele chega tudo vai dar certo, todo mundo vai sobreviver, vai ficar tudo bem, só que até nesse ponto, quando o Carl ainda não tem um impacto tão grande na história, ele cumpre um papel clássico, até clichê, que toda criança desenvolve nessas histórias, nas sagas de mundo pós-apocalíptico, que é da esperança. Ele tá ali para simbolizar a possibilidade de um futuro, uma razão para os adultos, principalmente para os seus pais, de continuarem em frente, lutando sem desistir, mesmo que tudo continue dando errado sempre. E isso é interessante porque essa característica dele acaba criando um contraste gigantesco com o seu desenvolvimento, porque ao mesmo tempo que ele simboliza essa esperança, essa pureza, ele vai perdendo exatamente essas duas coisas em cada uma das temporadas, se tornando cada vez mais frio, distante, endurecido. E um grande indício de que isso já era uma coisa bem planejada para a história é que logo na primeira temporada essa era uma das principais preocupações da Laurie. Ela sempre falava com o Rick sobre como o Carl estava mudando, que isso não era bom, que uma hora ou outra eles iam ter problemas, mas a mudança prática mesmo só começou a ficar clara de verdade na segunda temporada, que para mim é onde ele cresce demais. Literalmente. O primeiro ponto de quebra acontece justamente quando ele é baleado por acidente enquanto admirava a beleza de um cervo, que fez ele se aproximar super curioso, como qualquer criança da sua idade faria. E aí, de cara, a série tá passando pra gente a mensagem de que a inocência nesse mundo é perigosa, justamente porque expõe ele e coloca todo mundo ao seu redor em perigo. Então a inocência simplesmente não pode existir nesse mundo, o que é reforçado pelo objetivo principal do grupo na fazenda, que é encontrar a filha da Carol que desapareceu, mais uma criança, um símbolo de esperança sendo engolido pelo mundo, e é exatamente por isso que esse vai ser o tema principal desse primeiro momento. Nessa temporada a gente vê várias e várias vezes o Carl fazendo cosplay de adulto, andando por aí sozinho, armado, brincando de patrulheiro, sem entender realmente o peso disso. Num certo ponto da temporada ele se afasta da casa e vai num pântano lá próximo da fazenda, onde ele encontra um zumbi preso na lama, incapaz de sair dali, e ao invés dele voltar, avisar, falar, pô, pai, tem um zumbi ali, ó, vou matar ele para não dar problema, pô, aquele bicho come gente, essa porra é perigosa, mas não, ele fica lá atacando pedra, brincando com graveto, vendo até onde dá pra chegar. É exatamente a mesma curiosidade que ele mostrou com o cervo, e que deu merda lá e agora vai dar merda de novo, tanto que ele tenta se aproximar mais, cai, quase é pego pelo bicho. Imagina só o filho do protagonista morrendo por uma mordidinha besta de um zumbi aleatório. Não dá, né? O problema é que mais tarde esse mesmo zumbi consegue se soltar daquele pântano e aparece lá na fazenda. Quem poderia imaginar, né? Ele ataca o Dale, que é aquele velhinho meio que é a consciência do grupo, o que mostra pro Carl pela primeira vez o peso, a consequência direta da sua infantilidade, da sua irresponsabilidade. Tudo porque depois de ter levado um tiro e sobrevivido, ele passa a olhar pra morte, a encarar tudo isso com um tipo de curiosidade. Ele quer testar o perigo, quer medir até onde ele consegue ir. É burrice, é besteira? Com certeza, mas faz todo sentido quando a gente pensa que ele é só uma criança. Justamente porque amadurecer, se tornar um adulto completo, leva tempo, requer muita paciência, várias etapas, perdas, traumas, aprendizados. E desde o início a série tá trabalhando o Carl nesse sentido. É um desenvolvimento no começo meio tímido, ele não aparece logo de cara, mas tá lá. A história tá construindo um amadurecimento realista, crível, justamente porque ela precisa que o Carl seja isso. Alguém que a gente consiga se conectar, gostar dele, se importar. E ela faz isso mostrando pra gente cada etapa do seu crescimento. Quase como se ele fosse um sobrinho, um primo, um irmão mais novo, que você olha, vê ele pequenininho lá, fazendo as cagadas dele, depois você vê ele correndo pela casa, até ele finalmente virou um adulto. E aí você olha e fala, porra, eu carreguei esse menino no colo, eu vi ele crescer, você sente um orgulho. Então, é essa mesma ideia. Porque a conexão é a peça-chave pra qualquer protagonista funcionar. E por que eu tô me referindo a ele como um protagonista, sendo que o protagonista da história é o Rick? Basicamente porque a história, originalmente, se a gente pegar o material original, e até a construção que ela faz nas primeiras
primeiras 7 temporadas é para construir o Cal como um protagonista, pelo menos um futuro protagonista, alguém que vai substituir o Rick. E a gente vê a conclusão desse processo inicial justamente no fim da segunda temporada, quando o Rick e o Shane já se estranharam bastante, já caíram na mão algumas vezes pela Laurie, até o Shane resolver armar uma emboscada para matar o seu melhor amigo, acabar com a concorrência. Lá os dois lutam mais uma vez, o Rick consegue sair vivo por pouco, e é exatamente aí que o Cal chega atrás dele com uma arma já apontada, preparando para atirar, e o Rick fica confuso, pensando que o filho tá vendo ele como assassino e tentando fazer justiça com as próprias mãos. E até o ângulo da câmera meio que passa essa sensação para enganar a gente, para tentar passar a imagem de que o Rick é o alvo, quando na verdade é o Shane, que nesse ponto já voltou como um zumbi. E aí, sem hesitar, ele atira na cabeça do Shane. A ameaça acaba ali. Se a gente for olhar para essa cena, para essa situação de uma forma mais técnica e fria, basicamente o que ele fez foi acabar com um problema, uma ameaça. Apareceu um zumbi, ele atirou, fim do jogo. Só que psicologicamente isso é muito mais pesado, mais impactante, tanto pro Rick quanto pro Cal. Primeiro porque o Rick entende que o filho dele, que até então era uma criança inocente, presenciou tudo. A morte de um homem que já foi o seu amigo, o seu parceiro, o seu pai substituto, por mais estranho que isso seja. E pra piorar, foi o Cal que deu o tiro final. A inocência dele não existe mais, ela foi destruída ali. E segundo, e talvez até mais importante, é que o Cal percebeu que não dá mais pra viver da mesma forma. Ele não pode agir como antes. Ele já tinha provocado um zumbi, se aproximado demais, mostrado um interesse, uma curiosidade pela morte. E aqui ele diretamente causa essa morte, sem hesitação. Ele faz o que precisa ser feito, sem pensar duas vezes. Nesse ponto, aquela inocência que a Laurie tanto queria proteger acaba de uma vez por todas. Ele ainda não é um adulto, obviamente, mas ele também não é uma criança. Ele tá naquele meio do caminho, na transição. Uma pessoa bagunçada, uma folha em branco, e que por isso pode acabar indo para uma boa direção ou para um lado ruim se ele não for bem direcionado. Aqui o Cal tem tanto potencial para se tornar o protagonista que a gente vem falando, quanto o antagonista no futuro. Alguém que opta pela violência cega, por entender que o mundo é um lugar ruim e que não merece compaixão. E é exatamente nessa possibilidade que a terceira temporada foca. E se o Cal se perder, o que acontece com ele? Nos primeiros episódios, durante a tomada da prisão, o Cal já opera como membro funcional do grupo. Ele limpa as áreas, usa a arma com precisão, mas não demonstra nenhum tipo de hesitação. A violência deixou de ser um choque, uma coisa diferente, distante, virou uma ferramenta. Isso mostra a adaptação, mas também endurecimento. Ele deixou de ser aquela pessoa. Pouco a pouco ele começa a questionar as decisões do Rick, a se colocar como um igual, como se ele também fosse um adulto capaz de fazer tudo que os outros fazem. E isso é perigoso porque apesar dele já ser bem útil, e ele realmente é, ele ainda não tá pronto. E isso fica claro bem rápido. Quando a Laurie entra em trabalho de parto, ele insiste em acompanhar a Meg, já antecipando que alguma coisa poderia dar errado, e realmente dá. O parto tem uma complicação, a Meg precisa fazer uma cesariana improvisada ali para salvar o bebê, mesmo que isso custasse a vida da Laurie, que por si só já seria um trauma bem grande. Ele perder a mãe naquela situação, uma pessoa que sempre cuidou dele, já seria péssimo. Mas o pior é que, assim como o Shane, ela também iria voltar como um zumbi. E por conta disso, ele decide impedir que isso acontecesse com as próprias mãos, pagando o preço de fazer o que é necessário. Esse é o ponto mais baixo da sua história até aqui. Não é um tiro impulsivo, no calor do momento como foi o do Shane. É uma decisão fria, racional, pensada diante de uma tragédia que era simplesmente inevitável. O impacto de ter que atirar na Laurie, na própria mãe, foi gigantesco. Mesmo assim, o Cal não demonstra esse colapso, essa destruição de forma imediata. Ele se fecha, ele deixa de se expressar emocionalmente, começa a falar menos, observar, reagir com frieza, às vezes com raiva. É nesse ponto que ele começa a se endurecer de propósito, a criar uma casca como um mecanismo de defesa. Ao mesmo tempo que o Rick fica completamente quebrado, perdido, tendo alucinações. Isso faz o Cal bater ainda mais de frente com ele, deixando de ser só o filho que obedece o pai. Ele passa a ser alguém que julga o líder, alguém que se vê como pronto para tomar decisões difíceis, exatamente como ele faz no fim da temporada, quando um dos cidadãos lá de Woodbury acaba trombando com ele e com o Herschel por acaso, e ele até dá a entender que vai se render, que vai entregar a arma, mas mesmo assim o Cal atira. E esse é um momento que divide bastante opiniões. Tem gente que acha que ele fez o que é certo, que isso era necessário, outras pessoas acham que nem tanto. Eu tô no primeiro grupo, diga-se de passagem, porque, assim, vamos lá, o moleque deu a entender que tava se rendendo, meio que tava baixando a arma, só que o tempo todo ele tava olhando pro Cal de uma forma meio estranha, parecendo que ele ia fazer alguma coisa, que na hora que o Cal fosse pegar a arma ele ia tentar atirar. E outra, ele tava com o Herschel, o cara era um perneta, não poderia fazer nada, nem correr ele poderia, então o Cal tinha muito a perder. E aí, na dúvida, no contexto que eles vivem, eu acho que a decisão foi certa, foi acertada sim. Mas se você acha que não, acha que ele fez errado, comenta aí por quê, dê os seus argumentos que a gente troca uma ideia. Agora, independentemente da nossa interpretação desse momento, se a gente acha certo ou errado, isso é até que tanto faz, o grande ponto é que pro Cal ele já tinha mudado a sua mentalidade, ele já tinha passado a enxergar o mundo como
um lugar onde você não pode hesitar, hesitação mata. Enquanto os adultos, que eram os responsáveis por tudo, ainda estavam debatendo a moralidade, pô, a gente mata, a gente não mata, o que a gente faz? Ele já tinha internalizado essa lógica. Antes ele do que eu cuido do que é meu, e foi pro saco, é só mais um. Na minha frente eu sei que não sobra nenhum. Pra quem sabe, sabe, essa aí é de lá. O ponto é que ele estava removendo uma variável de risco, ou ele matava aquele cara, ou dava a chance dele ser morto por ele. E com essa decisão ele acaba fechando o seu terceiro grande ponto de mudança. Primeiro, ele abandonou definitivamente, uma vez por todas, a sua identidade de criança inocente. Ele desenvolve independência moral, ele nem sempre vai fazer o que o Rick faria, o que o Rick acha certo. E por fim, ele adota uma postura muito mais pragmática, prática, de fazer o que funciona, independentemente se isso é certo ou errado. Pendendo bem mais para esse lado pessimista, que vê o mundo como um lugar podre, que não vale a pena ser salvo, diferente do Rick. Depois desse momento a gente chega na quarta temporada, onde o Cole tem um mini choque de realidade que muito provavelmente salvou o ex dele. Com a prisão destruída, sendo completamente destroçada depois do confronto com o governador, o Cole começa a questionar o Rick, acusando ele de ter sido fraco, de não ter feito bastante, mostrando toda aquela raiva acumulada desde a morte da Lori. De uma vez, no episódio onde isso fica mais claro, a gente vê ele achando que o Rick morreu e por conta disso ele começa a assumir a responsabilidade, encontrar comida, aquela cena do pudim, pra pouco depois enfrentar os zumbis sozinhos para tentar limpar a área e principalmente provar sua capacidade de sobrevivência. E todo esse trecho do episódio focado no Cole, que é muito mais paradão, mais lento, parece que não tem nada pra contar, tipo aquele episódio da mosca em Breaking Bad, quando na verdade é justamente o contrário. Pela primeira vez em muito tempo a gente vê o Cole se expressando, falando da sua raiva, externalizando o que ele sentia, ao invés de tentar conter tudo. Também pela primeira vez ele tem a oportunidade de fazer tudo sozinho, de provar sua independência e principalmente, o mais importante de tudo, ele percebe que ele não é tão independente assim. Quando ele quase morre para aqueles zumbis aleatórios, ele percebe que não dá pra fazer tudo sozinho, que por mais fodelão que ele seja, por mais que ele seja o Cole Grimes, ele precisa de ajuda, precisa do Rick. Com isso ele dá um passo para trás, entende a sua posição e aceita que ele ainda tem um longo caminho pela frente. E é exatamente por isso que nessa temporada a mudança dele tá muito mais voltada pro amadurecimento, porque na terceira, apesar de parecer que ele se tornou mais maduro, ele na verdade só ficou mais endurecido, se fechando, criando uma casca, virando alguém mais frio, não necessariamente alguém mais maduro. Já aqui não, ele entende que não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, que ele não é um super-humano que resolve tudo sozinho. Por mais endurecido que ele esteja, que ele tente se tornar, isso nunca vai ser o bastante, ninguém sobrevive sozinho. E é justamente esse equilíbrio de confiar em si mesmo o bastante para ver o próprio valor, mas sem se tornar arrogante, que eu chamaria de amadurecimento, é o que o Cole passa aqui. A dinâmica dele com a Michonne também mostra muito bem essa mudança de personalidade, na forma que ele consegue se abrir com ela, aceitar ela como parte da sua vida, justamente porque, diferente do Rick, ela oscila o tempo todo entre esse idealismo e essa brutalidade, essa violência. A Michonne oferece pro Cole uma estabilidade emocional, ele confia nela. E, sinceramente, eu acho que a relação dos dois é uma das melhores coisas dessa temporada. E claro que é uma dinâmica clichê pra caramba, né? Uma mãe que perdeu um filho e um filho que perdeu a mãe. A gente vê isso em várias obras, principalmente o contrário, quando é tipo um pai que perdeu uma filha e que nem The Last of Us, por exemplo, mas ainda assim é tão bem feito que convence a gente, traz conexão, que traz a gente de volta pro ponto central. A cada temporada, o Cole tá sendo construído como um pré-protagonista, alguém que eventualmente vai assumir o lugar do Rick. A gente vê ele crescendo, assumindo responsabilidades, amadurecendo, entendendo como lidar com as perdas, e isso fica claro até na caracterização dele, na parte visual, do design. O seu cabelo comprido, que a cada temporada fica maior, não tá ali por acaso. Essa recusa dele em cortar o cabelo não é por preguiça, por estilo, pra ficar super fodelão, o cabelo gigantesco parecendo Sansão. É um símbolo da sua perda, porque quem sempre cortava o seu cabelo antes era a Lori. Mas agora que ela morreu, deixar o seu cabelo crescer se tornou uma manifestação física da última ligação, do último vínculo que ele tinha com a mãe. É um detalhe visual pequeno que parece até besta, mas que mostra muito bem pra gente a forma com que ele lida com o trauma, que é totalmente diferente da do Rick, que ainda estava sofrendo muito mais pela perda da Lori, ficando enlouquecido, tendo aquelas visões, as alucinações dele. E esse tipo de paralelo em que o Cole é colocado na mesma situação que o Rick, mas agindo de uma forma diferente, vai se tornar cada vez mais comum, mais frequente. E eu vou fazer questão de lembrar vocês quando isso acontecer de novo, porque isso vai ser muito importante para a conclusão do vídeo. O grande ponto é que o Cole foi construído no início da história como a bússola moral do Rick. Tudo o que ele fazia, desde os atos de bondade quanto os atos de violência, eram justificados pelo Cole. Eu faço isso porque eu preciso dar exemplo pro meu filho. Eu faço isso, essa maldade, essa violência, para proteger
proteger o meu filho. Então o tempo inteiro ele precisa equilibrar esses dois lados que parecem ser contraditórios, até opostos, mas que no fim das contas vêm exatamente do mesmo lugar, que é o Call. E um excelente exemplo disso é no final da temporada, naquela cena contra o grupo do Joe, em que o Rick morde o pescoço dele para poder salvar o filho do abuso. É uma violência extrema, super brutal, mas totalmente justificada pela preservação do Call. Aqui ele percebe que foi muito injusto com o Rick de ficar cobrando ele de matar todo mundo como ele fez lá na prisão, porque ele precisa o tempo todo ficar pensando na imagem que ele passa para as pessoas, principalmente pro Call, no legado que ele deixa, ao mesmo tempo que a segurança de todo mundo, principalmente da sua família, estava nas suas mãos. Então ele não podia ser nem rígido demais, nem brando demais, era um peso gigantesco em cima dele. Isso agora, depois de entender essa dinâmica, a dificuldade que é fazer isso, que o Call passa a apoiar o pai sem cobrar ele tanto. Dá pra dizer que na jornada do Call pra se tornar um protagonista de verdade, aqui é onde ele viraria o aluno aprendendo com o mestre. Alguém que deixou de ser impulsivo e desnecessariamente rebelde para uma versão mais trabalhável, por assim dizer. O que inclusive é confirmado pela 5ª temporada, onde ele realmente se torna um membro útil do grupo. Nesse ponto ele já não tá mais naquela transição de criança para sobrevivente. Ele começa a equilibrar essa dureza, a violência, com uma empatia de forma mais consistente, mais consciente. É um treinamento prático com coisas do cotidiano para um dia liderar. Quando eles chegam em Terminus e o Call tá preso, sendo ameaçado, cercado por canibais, diferente das outras temporadas, ele não entra em desespero, ele só observa, escuta, obedece. A confiança que ele deposita no Rick é clara. E mais tarde, quando o Rick executa o Gareth de uma forma super brutal, ele não demonstra nenhum tipo de choque. Ele sabe que a violência do Rick não é porque ele é mau e a misericórdia não é porque ele é fraco, porque as decisões são difíceis, envolvem a vida das pessoas. Nesse momento, a relação dos dois está no seu ponto mais estável e, inclusive, é um dos momentos em que a gente mais gosta do Call, que ele tá mais equilibrado. Ele não tá mais tentando provar nada pra ninguém, provar que ele é adulto, que ele é foda. Ele simplesmente age como uma pessoa que faz parte da equipe. E isso reforça ainda mais essa imagem de que, pô, velho, ele tá se tornando um líder, ele ainda vai se tornar tão bom, talvez até melhor que o Rick. Quando eles chegam em Alexandria, a gente vê exatamente esse comportamento, ele apoiando o pai, sendo meio que o braço direito, aquele vice-líder que a gente gostaria de ver no passado também. Aqui ele conhece a Enid, tem um pré-relacionamento com ela, que também é importante pro desenvolvimento dele, justamente porque ela também é alguém que teve um isolamento social, que se distanciou das pessoas, mas que agora pode se aproximar dele. Isso cria um vínculo entre eles. E mais tarde, quando as coisas finalmente desandam lá em Alexandria e o Rick começa a fazer uma baguncinha ali na Califórnia, o Call entende a situação e apoia o pai. E esse é exatamente o ponto. A 5ª temporada não veio pra transformar o Call numa coisa totalmente diferente. Pelo contrário, ela tá mostrando estabilidade. Ele não tá variando, não tá saindo de criança pra soldado, pra sobrevivente, pra moleque chato, pra moleque gente boa. Tipo, não, ele é a mesma pessoa, tá centrado, tá calmo, fino, posturado. Então, olha só a crescente que a gente teve até aqui, o quanto ele mudou e principalmente o quanto ele foi moldado em cada uma das temporadas. De uma simples motivação inocente pra uma folha em branco que poderia se tornar tanto um herói quanto um vilão. Logo depois, alguém endurecido pela perda, pelos traumas e que teve que sofrer e se virar sozinho pra finalmente entender o que é ser um líder, e aí sim chegar nesse personagem forte, determinado, consciente, que todo mundo gosta. Então sim, o Call tem uma das maiores e melhores mudanças de The Walking Dead, junto com a Carol e o Daryl, que também são absolutamente cinema, não tenho o que falar. Só que no caso dele eu acho que chega a ser até melhor, porque a gente sente essa preparação de terreno o tempo inteiro, como se cada mini evolução do Call fosse um spoilerzinho de que em algum momento o Rick vai sair, vai morrer, vai acontecer alguma coisa com ele. Então a série precisa, a história precisa de um protagonista à altura, e é aí que tá sendo construído o Call desde sempre. A 6ª temporada continua esse desenvolvimento muito bem, diga-se de passagem. Ele consegue viver em comunidade sem perder o instinto de alerta dele, ele participa da rotina, mantém um vínculo com a Enid. Durante os ataques que acontecem nessa temporada, ele é extremamente útil na proteção, na segurança das pessoas, ele faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito e como o Rick ordena. Esse é o Call que todo mundo sempre quis ver. Alguém bem parecido com o Rick, mas de uma forma até mais equilibrada. Os dois cuidam do grupo, protegem as pessoas e até se sacrificam quando é necessário. Nesse momento em que ele leva um tiro por acidente que era direcionado por Rick, a história simbolicamente está mostrando pra gente essa divisão de fardo que eles estavam começando a ter nesse ponto. Não era só mais o Rick que sofria as consequências, tanto psicológicas, mentais quanto físicas, o Call também. Ainda assim, por mais que ele tivesse perdido uma parte do próprio corpo, metade da visão, ele ainda continuou firme. Ele poderia muito bem ter usado essa mutilação, essa perda, como uma justificativa, uma desculpa para se tornar mais radical, mais extremista, violento, mas não. Ele continua exatamente da mesma forma, entendendo que isso faz parte, é um preço a ser pago. Isso consolida de uma vez por todas essa maturidade, que ele não é mais uma criança. Ele se torna a prova viva de que é possível sobreviver nesse mundo sem se tornar um monstro, sem ser destruído mentalmente. O seu endurecimento, a sua violência, é uma ferramenta usada só quando é necessário e não uma raiva
raiva reativa que ele usa por não ter controle. E eu acho que esse é o grande ponto que realmente diferencia o Call do Rick. Porque o Rick, quer queira, quer não, ele é um líder reativo, que evolui sob pressão. Ele começa com aquele idealismo super puritano de manter a democracia, preservar a humanidade. Só que ao longo das temporadas ele vai saindo dessa compaixão pro autoritarismo. Principalmente depois da prisão, ele começa a agir naquela lógica de fazer o que for necessário, independentemente do custo. Ele aceita ser odiado se isso garantir a sobrevivência do grupo. O que sim, funciona, mas o problema disso é que ele sempre tá pendendo de um extremo pro outro. Ele nunca consegue encontrar um equilíbrio. O Call, por outro lado, cresceu já dentro do apocalipse. Ele não tem a memória adulta de um mundo funcional, das regras sociais de antes. E isso faz toda a diferença para ele. Ele não precisa abandonar suas ilusões, as suas crenças antigas. Ele já nasce nessa realidade. E claro que não literalmente, ele tinha nascido antes, mas do ponto de vista de amadurecimento, ele se tornou um adulto aqui, não antes. Então em cada temporada, mas principalmente nas últimas, ele começa a entender uma coisa que o Rick vai demorar muito mais tempo para desenvolver, que é uma visão de futuro. Em momento algum ele tá tentando trazer aquele antigo mundo de volta, justamente porque não é um mundo que ele se identifica. Ao mesmo tempo que ele não deixa esse novo mundo transformar ele num monstro. Ele consegue ter uma visão de futuro baseada no equilíbrio, na coexistência. E com isso a gente finalmente chega na famigerada cena do bastão, do Negan, um momento onde praticamente todos os personagens importantes da história passaram por algum tipo de mudança e com o Call não foi diferente. Ele tava lá com o grupo quando o Negan botou terror em todo mundo, matou o Glenn e o Abraham, humilhou completamente o Rick. Pela primeira vez ele tá vendo seu pai, o líder do grupo, subjugado, destruído daquela forma. Isso gera uma reação interna muito diferente das de antes. Ele não aceita a decisão do Rick de se subjugar pela segurança do grupo. Esse ressentimento leva ele a agir sozinho, se infiltrar em um dos caminhões dos Salvadores pra ir em direção ao Negan. Nessa brincadeira ele mata vários homens dele e é uma decisão impulsiva, mas não infantil como antes. Ele sabe o risco, o preço a ser pago, ainda assim ele vai porque ele tem a necessidade de recuperar o controle da situação, de mostrar que ele não é impotente, que o seu grupo ainda pode fazer alguma coisa. É o primeiro momento na série inteira em que ele passa por cima da autoridade, da decisão do Rick, sem ser por birra ou por infantilidade. Ele faz isso porque realmente acredita que essa é a decisão certa, que esse é o melhor caminho, pensando justamente na imagem que eles passam como grupo. E no caso dos dois, como líderes. Já quando ele é capturado e levado até o Negan, tem um momento de transição bem interessante. No primeiro momento, a conversa inteira é um grande teste psicológico. O Negan tenta desestabilizar ele, provocar, ele força o Call a tirar o chapéu, a expor aquele ferimento no olho, tudo pra mostrar que ele tá vulnerável, que ele é uma pessoa comum, pra desmontar essa ideia do super adolescente foda que vai resolver tudo com o seu chapéu e a sua arma. Só que mesmo assim, o Call não se desespera, ele não demonstra medo, muito pelo contrário, ele sustenta a sua postura. Ele fala explicitamente que tá disposto a morrer pra cumprir o seu objetivo. E isso imediatamente faz o Negan mudar a sua postura. Ao invés de simplesmente executar o Call e acabar com a brincadeira, ele começa a demonstrar algum tipo de admiração, de curiosidade. Ele respeita a força emocional do Call. Em vários momentos dessa conversa, ele fala como se estivesse testando o futuro da humanidade naquela única pessoa, no Call. E essa é uma das maiores provas de que o Call realmente tem um potencial gigantesco para liderar, a ponto do Negan, que é provavelmente o maior vilão e antagonista da série inteira, ficou fascinado, super interessado por ele, tentando entender quem ele era de verdade e como ele se tornou essa pessoa. Algo que a gente de fora viu passo a passo, pouco a pouco, em cada temporada, cada mínimo momento a gente acompanhou essa evolução e entende por que ele toma cada uma das decisões. Esse aqui seria o momento perfeito para a série continuar esse desenvolvimento, dando mais destaque e liderança para aí sim ele se tornar um novo líder do grupo, superando seu pai. Mas infelizmente não é o que acontece. Na 8ª temporada ele passa pela maior mudança de todas. Ele já mudou bastante até aqui, agora que o bagulho vai ficar louco. Logo no início da temporada a gente vê ele recriando exatamente aquela mesma cena do Rick lá do primeiro episódio. E é aqui que eu te lembro daquele paralelo que eu comentei no início do vídeo, é exatamente a mesma cena. Eles estão colocando o Call exatamente na mesma posição que o Rick esteve, só que com um desfecho completamente diferente. Já que pouco depois ele encontra um homem estranho pedindo ajuda que diz que a minha misericórdia prevaleça sobre a minha ira, que é uma frase que vai se tornar muito importante pro desfecho tanto dele quanto do Rick. Aqui o Call até pensa em ajudar, em dar uma moral pra aquele homem ali, dar um pouco de comida pra ele, mas antes dele fazer qualquer coisa, o Rick aparece e atira pra poder expulsar aquele desconhecido. O Call obviamente não gosta daquilo, reclama, mas o Rick insiste que poderia ser um salvador, que poderia ser um homem do Negan, e que se ele não for e for uma pessoa boa, ele espera que ele sobreviva. Ao que o Call responde que a esperança, que esperar que as coisas deem certo, não vai ser o suficiente nessa luta contra os salvadores. Já deixando claro pra gente que ele tava começando a ver toda essa situação, a guerra em si, com outros olhos, ou no caso dele, com outro olho. Tanto que mais tarde ele retorna àquele posto de gasolina e deixa 2 latinhas de comida lá com um bilhetinho de
pedido desculpas, dando os primeiros passos em direção a um futuro diferente, onde as pessoas não vão precisar tratar umas às outras como inimigas o tempo inteiro. Depois, quando ele volta pra floresta procurando esse homem, ele descobre que o seu nome é Siddiq, então ele faz pra ele aquelas 3 perguntas de triagem do Rick pra saber se vai poder levar ele pra Alexandria. O Siddiq então explica que já matou 237 zumbis, mas não por pura sobrevivência, mas sim pra honrar sua mãe, porque ela acreditava que matar os zumbis liberava suas almas. E isso mexe com Call, faz ele perceber que nesse mundo ainda tem pessoas que preservam a sua religiosidade, a sua crença, tentam honrar os seus entes queridos. E isso faz ele convidar o Siddiq para ir até Alexandria, fazer parte do grupo. Só que no meio do caminho eles acabam encontrando um pequeno grupo de zumbis e eles decidem parar ali para fazer aquele ritual em honra à sua mãe. O problema é que no meio dessa confusão da luta em si, mais zumbis aparecem e para tentar salvar o Siddiq, ele mesmo acaba sendo mordido, o que na prática é uma sentença de morte. Só que no momento em si ele finge que não aconteceu nada, que não teve mordida. Tudo porque ele já tinha escolhido se sacrificar em prol de algo maior, um legado, um futuro que era possível, mas que para existir ele tinha que guiar o Rick até lá. E isso fica bem claro na frase dele logo depois de ser mordido. Sometimes kids have to find their own way to show their parents the way. A partir daqui, cada uma das suas ações são focadas nesse objetivo, de mostrar pro Rick o caminho certo. Depois da mordida, ele não entra em negação, em raiva, em desespero, e nem esconde a verdade para tentar se salvar. Ele faz isso para controlar a situação e garantir que ele vai conseguir alcançar os seus objetivos finais. Justamente a postura de uma pessoa madura e não reativa. A gente vê ele escrevendo várias cartas para se despedir, mas também para passar sua mensagem de forma clara, tentando criar um mundo diferente, onde a sua irmã poderia viver em paz. Um lugar que ele passou a acreditar. Quando o Rick o encontra, ele já está prestes a morrer, mas ainda assim começa a contar sobre um futuro diferente, onde Alexandria vai estar em paz, com casas novas, plantações, pessoas vivendo em paz. Esse é o caminho que ele queria mostrar pro Rick. Aqui o Call finalmente se despede de todos e ele termina com tudo antes de se transformar, repetindo aquele sacrifício que ele foi obrigado a fazer com a Laurie no passado. As cartas que ele deixou pro Rick e pro Negan são o núcleo principal dessa temporada. Nelas, o Call traz uma alternativa, uma possibilidade de coexistência depois de tanta guerra, tanta morte. Ele entende que a guerra precisa terminar com reconstrução, com coexistência. E por mais que o Negan não aceite essa proposta, ele conseguiu convencer pelo menos o Rick de tentar um caminho diferente. E por isso ele decide poupar o seu maior inimigo, o que é bastante polêmico e difícil de aceitar depois de tudo que ele fez pra todo mundo, principalmente pro Glenn. Mas do ponto de vista de desenvolvimento do Rick faz total sentido, é condizente com o personagem. O verdadeiro problema dessa conclusão, pelo menos do meu ponto de vista, é que ela quebra completamente a história e o desenvolvimento do Call. E a questão aqui não é nem a misericórdia, o pacifismo dele, mas sim a mudança brusca entre o Call da 7ª e da 8ª temporada. Porque na 7ª, até a conversa que ele tem com o Negan, claramente ele tá equilibrado. Ele quer usar a violência como ferramenta para acabar com a destruição, para acabar com as mortes. E isso é totalmente consistente com o desenvolvimento que o personagem teve até aqui. Mas logo no início da 8ª temporada, sem nenhum tempo de respiro, ele aparece falando de paz acima de tudo, de pacifismo sem limites. Isso é ruim? É uma conclusão fraca? Claro que não. Uma das minhas obras favoritas, que é Vinland Saga, tanto o mangá quanto o anime, fala exatamente disso. É a história de um viking que foi atrás de vingança até ser destruído completamente por ela e aí se tornar um pacifista. Inclusive, se você não viu, veja, você tá vivendo errado. Então se lá é tão bom, por que aqui ficou tão ruim? Basicamente porque não existiu tempo de desenvolver isso. O Call simplesmente mudou da água pro vinho, da noite pro dia. Onde exatamente o Call teve esse clique para mudar de posição? Não dá para dizer que foi no encontro com o Siddiq, porque ele já chegou lá sendo mais bondoso do que ele seria antes. Tanto que ele bate de frente com o Rick por uma coisa que teoricamente o Rick tem toda a razão, e se fosse o Call da 7ª temporada ele concordaria. E na 7ª nada teve um impacto tão grande para mudar ele desse ponto. E mesmo que tivesse, seria bom, seria necessário ter alguns episódios, algumas cenas para mostrar ele tendo dúvida, transicionando, comentando com alguém sobre isso. Mas não teve absolutamente nada. Então a sensação que passa nesse finalzinho é que a mudança do Call foi meio que um soft reboot. Eles refizeram a base do personagem para servir a um propósito narrativo, meio que usando o personagem simplesmente para trazer uma mensagem moral de pacifismo, de todo mundo dar a mão, abraçar a árvore, e com isso justificar uma reconciliação entre o Rick e o Negan. Então a forma que a mudança foi feita já foi ruim, mas a justificativa consegue ser ainda pior, porque ela parece ter sido feita simplesmente pela necessidade do roteiro de dar uma justificativa emocional pro Rick ter a decisão de poupar o Negan, que também não foi a escolha mais acertada do mundo. E claro que a morte dele é muito emocionante, as cartas são muito interessantes, tem uma mensagem da hora, é bem feito nesse sentido. Então não é que é ruim, só que não parece encaixar, não parece que faz sentido com o personagem. E pior, a forma que ele morreu especificamente foi muito frustrante. Um cara que sobreviveu a inúmeros tiroteios, bala voando, hordas, ditaduras,
termina sendo mordido por um zumbi aleatório do nada pra ajudar outra pessoa de uma forma super nada a ver, é extremamente anticlimático e simplesmente não faz sentido com o personagem. A morte do Cal acabou criando um efeito dominó gigantesco. Personagens como Henry foram introduzidos na história pra absorver linhas narrativas que originalmente seriam do Cal. A Judith, que é a sua irmãzinha bebê, foi envelhecida rapidamente pra poder absorver os símbolos dele, que nesse caso foram o chapéu de xerife e a katana da Michonne. Tudo isso na tentativa de substituir um personagem que já estava lá funcionando, que já estava sendo construído há 7 temporadas de uma forma quase perfeita para chegar no fim de ser jogado fora praticamente. Na temporada seguinte, o Rick também acabou saindo, o ator meteu o pé da série, e a partir daí nas outras temporadas a narrativa passou a ser completamente fragmentada, quebrada. E isso fica ainda mais bizarro quando a gente para pra olhar pras HQs, onde o Cal é um dos 3 pilares centrais da história. Ele sobrevive até a reta final, se torna líder, herda a responsabilidade de manter vivo o mundo que o pai sonhou, exatamente o tipo de conclusão que a série prometeu e construiu até a 7ª temporada. Todo o processo que a gente viu de um menino se transformando em um homem, em um líder forte e equilibrado, pronto para superar o pai, foi simplesmente desperdiçado. Essa sensação estranha de que existem 2 Cals, um da 7ª para trás e um da 8ª, vem exatamente daí. Existe o Cal que estava sendo construído para se tornar o protagonista da história, pelo menos conceitualmente falando, e o Cal pacifista da 8ª temporada. Essa não é uma conclusão ruim por si só, muito pelo contrário, ela poderia ter sido muito boa, muito foda e passar a mensagem se ela tivesse sido construída de uma forma estruturada, com paciência, com calma, o que não aconteceu. O que é uma pena, de verdade. Pra mim o Cal é um dos melhores personagens da série inteira, só que teve um final muito sem pé nem cabeça. Mas claro, né, isso aqui é só a minha forma de ver. Comenta aí o que você achou desse final e se não gostou, o que você mudaria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se gostou, não tá inscrito, se inscreve aí. Se você gosta do trabalho que a gente desenvolve aqui, considera também se tornar um membro com o preço de uma coxinha por mês. Você já me ajuda a continuar produzindo, e se você não puder, tudo bem, é só deixar o like, comentar, hypar, que assim você me ajuda também. Então, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!